Muito bem, meus irmãos, pois vamos retomar aqui o nosso tempo. Parece que seguindo o capítulo do livro ficou mais conciso e mais rápido, né? Então, vamos para casa mais cedo, se for nesse ritmo. Muito bem, deixe-me só ajeitar aqui. Pronto. De novo aqui a minha propaganda, mas vamos para capítulo 6. Então, queria terminar a nossa parte hoje à noite, na segunda sessão, destacando o capítulo 6. De novo, explicando as divisões do livro. Primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 17. Essa primeira parte tem 3 capítulos quanto à doutrina do pecado e os demais, do 4 ao 17, eu trato de alguns pecados específicos. Resolvi escolher para o nosso tempo aqui o capítulo 6, quando o desespero bate à porta. A batalha contra o pecado da desesperança. Okay? Então hoje estamos fazendo 2 capítulos dessa primeira parte, e amanhã, se o Senhor permitir, vamos fazer 2 capítulos da segunda parte, quanto à mudança bíblica e quanto ao arrependimento. Que são tópicos essenciais também no aconselhamento. Então, se tem o livro que seguir, eu vou estar começando na página 55, com algumas coisas projetadas e outras eu vou lendo aqui. Batalha contra o pecado da desesperança. Como eu disse para os irmãos, eu tento abordar nessa parte de pecados específicos algumas coisas que talvez outros não tenham abordado. Não é que eu sou original e que pense mais do que os outros, não. É só para ser mais útil. É só para tentar cobrir determinadas áreas que comumente a gente não encontra em livros de aconselhamento, livros de vida cristã, tá certo? A razão é só essa. Como eu disse ontem, eu sigo mais ou menos a ideia do Jerry Bridge, naquele livro Pecados Intocáveis, né? Foi traduzido assim em português, Pecados Intocáveis, onde ele aborda certas coisas que você nunca pensou que fosse um pecado, mas ele faz a abordagem. Então, é mais ou menos a ideia, não tratando exatamente dos mesmos, mas de coisas que, às vezes, nós... Em inglês o livro chama-se Respeitáveis Pecados, aqueles pecados que nós temos um certo respeito para com ele, convivemos e não nos incomodamos e nem tomamos consciência de que estamos entristecendo o Espírito Santo com determinada coisa. Tá? Acho que esse é o caso com o desespero, né? Não sei, a gente pensa no desespero não como um pecado, mas como um fruto das dificuldades da vida. Mas eu queria abordar essa questão do pecado da desesperança. Pecado da desesperança. Acho que isso é algo extremamente importante. Eu tenho uma citação da página 55, mas antes dessa, deixe-me ler a introdução do parágrafo que diz assim: um ditado popular diz que a esperança é a última que morre. Já ouviram isso, né? O tom é otimista, mas no final das contas declara que a esperança pode morrer. Não vai morrer cedo, mas morre, né? No ditado é a última que morre. Em algum ponto, a possibilidade da esperança morrer está sendo contemplada. Ela pode até apresentar resistência na sua luta pela sobrevivência, mas poderá chegar ao ponto de render o espírito. Essa possibilidade é assustadora, pois uma viva esperança é essencial. Quando não se tem mais esperança, fica muito difícil viver. Sem esperança, eu coloquei essa citação aí, é impossível viver, especialmente quando a vida se torna difícil. Salomão fala da importância da esperança comparando-a a uma árvore de vida. Provérbios 13:12 diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida.
tome desejo na segunda parte como sinônimo de esperança. A esperança que se cumpre é como árvore de vida. Assim como a esperança que se frustra, Salomão diz, faz adoecer o coração. Veja a importância da esperança. É a esperança que nos mantém firmes em meio a todas as lutas da vida. Essa é a razão porque o autor da carta aos Hebreus se refere à esperança do crente como âncora da alma, segura e firme. É um elemento essencial para a nossa vida. Vivendo em um mundo caído e corrompido pelo pecado, é fácil perder a esperança. Para onde quer que olhemos, vemos motivos para o desespero. A vida se torna mais difícil a cada dia e muitas vezes achamos que o mal vai prevalecer. Por isso é indispensável que tenhamos esperança. Então eu faço, no capítulo 56, abordo esse tópico, apresentando inicialmente essa ideia das duas esperanças. Vamos pensar um pouquinho nesse tópico de esperança da perspectiva do mundo, do homem natural, e a esperança da perspectiva bíblica. Por que duas esperanças? Primeiro, como eu estou dizendo, nós podemos ver a esperança pelo aspecto humano, natural, que seria o quê? É aquela esperança acessível a todas as pessoas, baseada em probabilidades, no curso natural das coisas e em uma expectativa otimista de que no final vai dar tudo certo. É só aquela expectativa de que, não, vamos aguardar, talvez dê certo, vai dar e tal. Como é que você sabe que vai dar? Não sei, mas vamos ser otimistas, vamos ter um pensamento positivo e tal. Essa é a esperança do mundo, baseado em probabilidades, em acaso é uma coisa meio sem fundamento, sem base, só uma tentativa de erguer o espírito e tentar respirar num momento difícil. O mundo pensa em esperança assim. Não é dessa forma a esperança sobrenatural. Seria aquela esperança que se mantém a despeito das impossibilidades naturais ou prognósticos desanimadores. E aqui eu trago a citação de Abraão, aqui na página 56. Deixe-me ler um pouco mais do que está aí. No caso de Abraão, essa esperança natural se desvanecera durante os 25 longos anos de espera pelo filho prometido. Abraão recebeu a promessa de que teria o filho quando ele tinha 75 anos. O filho vai nascer quando Abraão tem 100 anos. Esperança natural, probabilidade, aquele otimismo já não existia mais. O otimismo e o pensamento positivo que se agarram à esperança não resistiram ao avanço da idade do casal. Abraão já estava chegando aos 100 anos e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, como diz Gênesis 18 e 11. Uma forma eufemística de dizer, biologicamente, Sara não podia mais conceber. Tá? Ela já não estava ovulando, ela já não tinha as condições físicas para dar à luz a um filho. Nesse caso, se Abraão ainda iria nutrir a esperança, teria que ser contra a esperança. Eu gosto dessa expressão, eu cito aqui no início Romanos 4:18, que diz: Abraão esperando contra a esperança. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Abraão não tinha esperança natural, mas ele tinha uma promessa de Deus. Então ele espera em Deus contra a esperança natural. Abraão não cai em desespero. Embora fisicamente não houvesse meios. Ou seja, Abraão deveria se apegar à esperança sobrenatural.
Não havia prognósticos e probabilidades positivas. Tudo o que lhe restava era a promessa de Deus, a qual ele teria de se agarrar, mesmo que, à primeira vista, não fizesse o menor sentido. Eu mencionei ontem que em aconselhamento, muitas vezes, o primeiro momento, ou os primeiros momentos, são para você restaurar a esperança na pessoa que lhe procurou desesperada. É fazer com que ela tire os olhos das circunstâncias e olhe para Cristo. Enquanto ela está focando no problema, na luta, na aprovação, ela não consegue ver nenhuma luz no fim do túnel, ela fica desesperada. Então o conselheiro bíblico deve, com a ajuda de Deus, e às vezes isso não é fácil, fazer com que o aconselhado tire os olhos de si mesmo, das pessoas e da circunstância, e olhe para o Senhor. E um dos aspectos essenciais para que isso aconteça é você trazer para o aconselhado as promessas de Deus. Como Pedro diz, as preciosas e muito ricas promessas do Senhor. É tentar aquecer o coração do seu aconselhado desesperado com as preciosas e muito ricas e grandes promessas do Senhor. Era o caso de Abraão. Ele espera contra a esperança por causa da promessa do Senhor. Se o Senhor falou, ele vai cumprir. Então, esse é um meio essencial para restaurar a esperança. Falando sobre a real esperança. Eu faço um estudo desse tema, um breve estudo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Desde o seu início até o final, a Bíblia é um livro de esperança por excelência. É um manual que restaura a esperança. Mas a perspectiva bíblica da esperança é bem diferente da perspectiva do mundo. Então vamos ver rapidamente o tema no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Projetei uma parte aí do capítulo da página 57 e 58. No Antigo Testamento, esperança está associada a duas ideias principais. A primeira é esperar, ter expectativa. E a segunda é confiar. Esse é um aspecto novo. A mentalidade hebraica não suporta a concepção vaga e difusa de esperança. Na realidade, Deus é a própria personificação da esperança de Israel, tanto individual como coletivamente. Jeremias dá uma boa noção do conceito de esperança na tradição de Israel quando afirma: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. O Senhor é a personificação da esperança. Entende por que eu estou falando sobre o pecado do desespero? Porque o desespero é exatamente a retirada de qualquer esperança. Eu entro em desespero quando eu não tenho mais esperança. E sendo um filho de Deus e conhecendo o Senhor, o Deus da Escritura, o Deus de Israel, o Deus que me salvou, sabendo que Ele é a minha esperança, quando eu entro em desespero, com certeza eu tirei os olhos do Senhor. Essa é a razão do meu desespero e essa é a razão do pecado. Eu não poderia tirar os meus olhos do Senhor, porque Ele é a personificação da esperança. Essa mesma ideia aparece no Salmo 71:5, que diz: pois Tu és a minha esperança. Hã? Ora, se Deus é a nossa esperança nunca morre. Concorda? Se Deus é a nossa esperança, ela nunca vai se acabar. Nós nunca vamos ficar sem esperança, desesperançados ou desesperados. Quando eu entro em desespero,
eu esqueci que Deus é a minha esperança. Por isso que é pecado. É o desprezo, é o esquecimento de Deus que eu estou praticando nesse momento. Então, Salmo 71, 5, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Esperança é algo ligado diretamente ao caráter de Deus. O Senhor não é apenas a fonte de esperança. Ele mesmo é a esperança de Israel. Esperança não é uma ideia, mas uma pessoa. Esse é o conceito. Pensando no Antigo Testamento, podíamos resumir esse conceito de esperança assim. Mas eu queria ler um parágrafo na página 58 que não está projetado aqui. O segundo parágrafo que diz assim: por causa disso, para não se desesperar, o povo de Israel deveria se voltar para o Senhor e esforçar-se para conhecê-lo. O profeta Daniel foi um homem que enfrentou muitas angústias. Sendo uma ponte de revelação entre Deus e o seu povo, Daniel carregava sobre os ombros o peso de saber antecipadamente os planos de Deus, que muitas vezes envolviam grandes convulsões na configuração política dos reis do mundo, tanto presentes como futuros. As revelações de Deus e a situação do povo no exílio lhe causavam grande angústia. Mas Daniel não se desesperava. Quando, por exemplo, se achou angustiado por causa da condição de opressão do seu povo, o seu consolo foi voltar-se para a palavra de Deus, especificamente para o livro de Jeremias. Interessante, o profeta Daniel examinando o livro de Jeremias para restaurar sua esperança. Aquela ideia de que se o Senhor disse, Ele vai cumprir. Se o Senhor falou, Ele vai manter a sua palavra. Ele retorna para o livro de Jeremias e clama ao Senhor baseado nas suas promessas. Apesar de toda ameaça e das perspectivas sombrias no horizonte, Daniel não entrou em pânico. Daniel sofreu, sim. Daniel ficou angustiado. Não é pecado sofrer, não é pecado sentir dor. Não é bíblico essa teologia da prosperidade que diz que você não pode nem dizer que está sofrendo. Não fale que está doente, porque se disser que está doente, tem poder nas palavras, você fica doente. Ora mais, né? Imagina isso. Além de estar doente, não poder nem dizer que está doente. Não diga isso. Ora. Como é que eu não digo? Não diga que está com dor de cabeça, mas eu estou com dor de cabeça. Não é pecado sentir dor de cabeça. Então, não é isso. Não é que a gente não sofre, não é que tem necessidades. Daniel sofria, Daniel se angustiava. O que não acontecia com Daniel é a moderna síndrome de pânico. De ficar completamente desequilibrado e tomado de medo, a despeito da situação muito difícil em que ele estava inserido. Então, apesar de todas as ameaças, ele não entra em pânico. Como o apóstolo Paulo, Daniel foi um homem atribulado, porém não angustiado, perplexo, porém não desanimado. O segredo da sua força pode ser visto no final do seu livro, quando ele declara, Daniel 11:32, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Fantástico isso. Qual é o segredo? Conhecer o seu Deus. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Tendo o Senhor como a sua esperança, no tempo da sua angústia, o povo podia recorrer às preciosas e muito grandes promessas de Deus. Então essa é uma perspectiva do Antigo Testamento. Sabendo que foram feitos, eu já li o início, tendo o Senhor como a sua esperança no tempo da angústia, o povo podia recorrer às preciosas e muito grandes promessas de Deus, segundo Pedro 1:4, parte A.
sabendo que foram feitas por um Deus fiel e confiável, que para cada uma das suas promessas tem o sim garantido por Ele mesmo. 2 Coríntios 1:20. Então não tem nada que seja tão eficaz para restaurar a nossa esperança do que o conhecimento da fidelidade do Senhor e o conhecimento das promessas do Senhor para a nossa vida. Pensando sobre o Novo Testamento, perspectiva do Novo Testamento. O termo grego eupis, ou eupidos, significa expectativa confiante ou antecipação. Essa palavra descreve tanto o ato da espera, quanto o objeto em que se espera. Tá? A palavra que descreve esperança, expectativa, ela fala tanto do ato de esperar, como do objeto que se espera, ou da pessoa em quem se espera. Assim podemos dizer que, em termos bíblicos, esperança é uma expectativa ou crença no cumprimento das promessas de Deus. Esperança bíblica naquilo que Deus fará no futuro. Novamente se repete a ideia de que Deus é quem mantém a esperança do crente. Por isso, a expectativa de que algo bom irá acontecer no futuro se transforma na antecipação de que algo bom e diferente com certeza ocorrerá. Nota a diferença da esperança do mundo para a esperança do crente? O mundo tem essa esperança, essa expectativa de, pode ser, talvez, vamos ser otimistas. O crente não só tem a declaração da esperança, ele tem a certeza. Ele antecipa o fato de que Deus vai cumprir a sua promessa. Então, é uma esperança que extrapola só o desejo e se torna concreto no fato de que o nosso Deus é fiel. Na visão cristã, esperança é a expectativa certa de um futuro favorável. Meus irmãos, imagina isso. Esperança certa de um futuro favorável. Como que eu vou cair em desespero ou me manter em desespero se eu acredito que de fato o Senhor me trará um futuro favorável e que o mal não vai vencer? Que o Senhor vai levar a bom termo o projeto que Ele começou na minha vida. Ele não vai me deixar no meio do caminho. E mais do que isso, eu termino o parágrafo aí dizendo, um futuro que está sob o controle de Deus, que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso vem de Romanos 8:28. Seria bom dar uma olhada nesse texto, que às vezes nós citamos de cor, em aconselhamento nós usamos muito, mas às vezes não entendemos muito bem. Até a tradução também não ajuda aqui, especificamente em um aspecto. Romanos 8, abra a sua Bíblia. Verso 28, como eu disse, talvez podemos citar de cor, mas vamos ler. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acho que essa expressão aqui é meio confusa. É literal, mas eu diria que ainda é mais do que literal, é literalista. Há certas situações que é bom se aproximar do literal. Há outras situações em que o próprio contexto lhe dá condições de tornar mais claro essa mensagem sem alterar o que o autor diz. Quando diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, fica meio confuso. Como é? Todas as coisas cooperam? As coisas trabalham por si mesmo, né? Como diz os espíritos, está tudo conspirando para dar certo, né? Ultimamente se fala, está tudo conspirando, eu fico com medo de conspiração. Quando não existe conspiração para a vida dar certo. Nossa história tem um Deus soberano que traçou a nossa história e a sua mão age. Então,
Na verdade, eu acho que a NVI traduz diferente, se alguém tem a versão NVI, eu acho que aqui ela faz muito melhor, porque ela diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É exatamente essa ideia. Deus age, as coisas não acontecem, elas não se alinham por acaso. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa segunda frase é extremamente importante. Ele age para o bem dos que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A grande pergunta é: qual é o propósito? Qual é o propósito? Porque o Senhor vai agir em todas as coisas a fim de alcançar o propósito que Ele determinou para nós. É bom entender qual é esse propósito, porque muitas vezes o Senhor está agindo através de coisas desagradáveis. Certas coisas que nos vêm, que o Senhor traz ou que Ele permite, não são agradáveis. E às vezes nós entramos em parafuso. Como é que Deus age em todas as coisas para o meu bem? Qual é o bem disso? Qual é o bem disso? Eu estou perdendo, eu estou sofrendo, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo rejeitado no trabalho, eu estou enfrentando uma grande dificuldade no casamento, eu estou com filhos rebeldes, eu estou sentindo falta de coisas básicas. Como é? Cadê o bem? Como é que Deus está agindo em todas as coisas para o meu bem? Eu não estou vendo o bem. O bem se define pelo propósito que Deus tem. E é Ele quem define o bem, não eu. Aquilo que aparentemente me parece mal, pode ser o bem de Deus naquele momento para o propósito que Ele quer realizar na minha vida. Qual é o propósito? A sequência do texto explica. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem do seu Filho. Esse é o propósito de Deus. O bem maior de Deus para nós é que a imagem do seu Filho seja vista. Qualquer coisa, agradável ou não, que Deus faz ou permite e que por meio dela a imagem do seu Filho fica bem visível e clara em mim, esse é o bem de Deus. Porque esse é o sumo bem, sermos semelhantes a Cristo. E às vezes, para sermos semelhantes a Cristo, a dor faz parte do processo. A perda faz parte do processo. A doença pode fazer parte do processo. Ou até a morte. Que aí sim nós seremos completamente semelhantes ao seu Filho. Deus define o bem, e o bem de Deus é que a imagem de Cristo seja vista em nós. Deus age em todas as coisas para realizar esse bem. O grande problema, nosso desespero, da nossa angústia, é que às vezes o nosso conceito de bem não é o conceito de Deus. Deus está querendo nos dar a imagem do seu Filho. Nós estamos querendo saúde. Nós estamos querendo um melhor emprego. Nós estamos querendo uma vida tranquila. Nós estamos querendo ficar livres das provações. Enquanto Deus está dizendo: não, o meu bem para você é a semelhança com o meu Filho. E essas coisas fazem parte do processo. Cria esse descompasso entre o conceito de bem na mente de Deus e o conceito de bem na nossa mente. Esperando em Deus, um pouco sobre esse tópico. Aqui na página 61, eu tenho uma citação já do final da página, mas eu queria ler o parágrafo anterior, porque ajuda a compreender bem. Eu não quis botar texto demais, para não ficar o livro todo aí, mas deixe-me ler. Esse é um caso que eu vivi, um homem que eu conheço há muitos anos, e quando estava estudando e escrevendo esse capítulo sobre desespero, eu lembrei dessa experiência. Lançado sobre uma cama, o homem chorava como um menino. Literalmente, acho que mais do que um menino.
havia cometido um erro sério e comprometedor no seu trabalho. E sua conclusão era a de que nunca mais iria recuperar sua reputação. Ele tinha feito uma coisa errada, segundo ele, foi involuntário, ele preencheu uns papéis, uns documentos, umas declarações, que depois ele reconheceu, não era assim, eu mandei, o pessoal vai descobrir que eu botei uma informação errada. Isso vai acabar comigo, nunca mais vão me dar vaga no emprego, vou ser demitido. E a esposa me ligou, pastor, vem aqui, que o homem está desesperado, vem aqui. Eu pensei que tivesse uma coisa realmente grave e estava lá essa situação. A cena foi triste, mas instrutiva. O desespero do homem, se havia uma pessoa desesperada, aquele homem estava desesperado mesmo. Era uma clara indicação de que sua carreira dependia dele apenas. Qual é o desespero dele? Me pegaram num problema, mesmo que eu explique, talvez o patrão não vá entender, e eu estou perdido. Eu estou perdido. A minha vida depende desse emprego, e esse emprego depende da minha reputação. Entende onde está a esperança dele? Ele não consegue entender que a nossa vida depende do Senhor. Que o coração do rei, como do patrão, está nas mãos do Senhor. Que Deus é soberano. Que Ele há de cumprir o seu propósito. Aqui você vê uma mente secularizada na cabeça de um cristão. O desespero representa exatamente isso. Deus não entra na cena. Tudo o que ele fez até agora depende dele. E ele acha que botou tudo a perder nesse momento. Agora estava literalmente. O desespero era uma indicação de que a carreira dependia dele. Sua segurança esteve sempre calcada na sua competência, conhecimento e bons princípios morais. Interessante isso, ele cumpria as coisas. Aquele tipo de pessoa, né, que dizia assim, eu faço tudo certinho para ninguém pegar no meu pé. Eu chego na hora, eu saio na hora, eu cumpro tudo, porque eu não quero ninguém me enchendo o saco. Tá ótimo, é bom que você seja um funcionário assim, mas para que é mesmo? Qual é o propósito? É porque eu não quero ninguém me perturbando. Então, a glória é para você, não é para a glória de Deus. Um descrente também faz isso, tranquilamente, ele não precisa conhecer a Deus. Só para ele ter uma vida tranquila, ele cumpre perfeitamente o seu papel. Talvez até melhor do que você que se chama crente, né? Mas isso é uma atitude de idolatria, é para a sua glória. Você está fazendo certo, não é para que Deus seja glorificado, é para ninguém lhe encher o saco. Era exatamente essa situação. Isso significa que a vida depende de você. Você está construindo e sustentando a sua vida. Agora ele estava literalmente sem chão. Sua força tinha se exaurido. Sua segurança desaparecera, seu caminho tornara-se escuro, no seu horizonte não se podia ver nenhum raio de esperança. Parafraseando as palavras de Cristo, esse homem vivia de si para si mesmo. Seu completo desespero dizia que, se algo de bom havia acontecido na sua vida, era fruto do seu trabalho, da sua competência. Como ele agora foi incompetente, pronto, está tudo acabado. Ou seja, se até hoje eu me dei bem, a glória é minha. Fui eu que fiz isso. Entende a mentalidade humana nesse raciocínio? Seu braço lhe havia dado vitória. Tudo tinha sido baseado em si. Embora suas palavras não fizessem afirmação direta da sua autoconfiança, nesse momento de crise, as verdades ocultas do seu coração estavam se manifestando. As crises são momentos bons para trazer à superfície o que está guardado na alma. É na hora da crise, quando o nosso coração é apertado, que aquilo que está lá dentro sai. Né? A comparação interessante é com aquele sachêzinho de chá. Você pode ter o sachêzinho e você não tem chá e ele não solta o aroma.
Para que você tenha o chá, para que não seja simplesmente água, você sentir o cheiro, precisa de quê? Qualquer água? Água quente. É a água quente que vai liberar a essência do que está ali dentro. É a pressão da provação e da angústia que libera muitas vezes o que está dentro do nosso coração. E nesse caso era óbvio. O homem sentiu um aperto e de repente sai esse desespero e revela o que está dentro do coração dele, coisas que ninguém nunca podia imaginar quando a vida estava tranquila. Ninguém podia imaginar. Tá? As provações servem para isso. Esse homem confiava no homem, fazia da carne mortal o seu braço e tinha apartado o seu coração do Senhor. O resultado era o que o profeta Jeremias havia antecipado. Espiritualmente, aquele homem era a encarnação de um arbusto solitário no deserto. Jeremias 17:6. Então, como está projetado, o domínio do desespero no coração de uma pessoa que não conhece ao Deus Trino das Sagradas Escrituras é perfeitamente justificável. A falta de relacionamento pessoal com Cristo deixa o homem à deriva, sem rumo e sem forças para combater os inimigos comuns a todo homem. Mas o que dizer quando esse sentimento, esse desespero domina o coração de uma pessoa que se diz escolhida pelo Pai, redimida por Cristo e habitada pelo Espírito? Não é estranho que alguém que está nessa posição de relação com Deus chegue ao desespero? Não seria esse cenário uma indicação de que algo estaria espiritualmente fora de ordem? Não seria essa uma indicação de que essa pessoa está, em algum aspecto, virando as costas para Deus e levando uma vida de adoração a falsos deuses? Sim, eu acho que indica. Note bem, preciso fazer um parêntese aqui e dizer que, quando eu fui visitar esse homem, eu não cheguei e fiz esse sermão para ele não, tá certo? Nem abri Jeremias 17, você é um arbusto solitário no deserto. Aí acabar de matar o miserável, né? Não. Eu posso ver a situação e eu posso lembrar. Mas esse não é o momento. Esse não é o momento. Tá? A gente escolhe o momento certo, deixa acalmar aquela tempestade. O primeiro momento, às vezes, o primeiro encontro, é só para você ver se a temperatura baixa um pouquinho. Depois que baixa a temperatura, aí sim você tem condições de tratar, de voltar às escrituras e dizer, olha, está anotando isso aqui, então, mas eu não aconselho que vocês cheguem logo dizendo isso para a pessoa que está em desespero, não, tá certo? Não é o bom momento. Estamos aqui depois do desespero analisando a cena, tá? Certas coisas é como um carro quando esquenta, esquentou muito, tá a temperatura muito alta. Espera baixar a temperatura, não tenta abrir aquela tampinha do radiador não, porque você já sabe o que pode acontecer, né? Um amigo meu quase que ficou cego, porque esquentou, ele foi abrir e veio aquela água quente, muito quente, e acertou o olho. Espera, tem que fazer alguma coisa no sistema de arrefecimento, mas não com o carro quente. Deixa esperar, deixa esfriar, aí a gente faz o conserto. Em aconselhamento, muitas vezes, é isso também. E nesse momento de desespero, a temperatura alta, às vezes você escuta coisas que dói no ouvido. Meu Deus, como é que essa pessoa está? Calma, calma. Deixa esfriar um pouco e aí sim você começa um processo de conduzir o aconselhado através das escrituras, inclusive para perceber os seus problemas. Essência do pecado da desesperança. E aqui eu trago um exemplo muito interessante do rei Ezequias. Eu falei ontem para os irmãos que a Bíblia é um livro de aconselhamento por princípios e por exemplos. Eu acho que o Antigo Testamento, esses livros históricos, são exemplos fantásticos de princípios de aconselhamento que você tira. Então, o que preveniu o rei Ezequias do desespero foi a certeza de que com ele estava o braço de carne. Falando ele, Senaqueribe. Lembra o rei da Síria?
que vinha dominando tudo, destruindo tudo, chega às portas de Judá, manda aquele recado lá para o Rabsaque e o seu secretário, dizendo: olha, que confiança é essa que o rei Ezequias tem? Não se enganem não. Onde estão os deuses dos outros povos? Nós destruímos tudo. Quem é o Deus de Israel que vai evitar de vocês caírem nas minhas mãos? E o rei Ezequias até pede para eles: não fala na língua que o povo entende, não. Fala em aramaico que a gente... Não, eu vou falar na língua do povo mesmo, que eu quero é que todos fiquem desesperados. Vocês estão confiando no rei, dizendo que Deus vai libertar. Nem o rei, nem o Deus de vocês tem força contra Senaqueribe, grande Senaqueribe. 185 mil soldados, não é brincadeira. 185 mil soldados. Imagina isso. Ezequias tomou as providências, fez aquele tanque com água, fechou o muro e tal. Mas aquilo não era bastante. Mas Ezequias não entra em desespero. Não entra em desespero. E a razão, estou mencionando aqui. Ele diz: com ele está o braço de carne. Conosco, o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Se os nossos olhos estão no Senhor, irmãos, sempre há esperança. Nossa esperança nunca morre. Ezequias conhece o Senhor e por isso não cai em desespero. Isso é o que poderíamos chamar de teologia aplicada. É muito fácil a gente dar lição de teologia, é muito fácil falar da soberania de Deus, que Deus está no seu trono eterno, que tem o controle de todas as coisas. É muito fácil abrir no Salmo 139, todos os nossos dias estão escritos e determinados. É muito fácil, até que o médico dá o diagnóstico e diz: os seus dias estão realmente determinados. Aqui, pelo visto aqui, se der 2 meses, ainda é muito. Ou como aquele outro que o médico diz assim: olha, a situação aqui é muito, muito séria. Pelo exame, eu acho que não dá uma semana. E o cara desesperado: doutor, uma semana, doutor. Não, pera, deixa eu olhar melhor. Não, aqui é 2 dias, 3 dias, mas doutor, 2 dias, 3 dias. E aí o sujeito desesperado diz: doutor, o que o senhor pode fazer por mim? Ele disse: rapaz, nessa condição só unisse-me hoje, que é a coisa mais rápida que sai. Porque não tinha mais tempo, né? Bem, esqueça aí, voltemos. Então estou dizendo, é muito fácil a gente falar da soberania de Deus, dos nossos dias determinados, e ter uma teologia bonita no papel, e não aplicar essa teologia na hora que realmente os nossos dias são determinados. Estão determinados a gente sabe, mas a gente não sabe quando. Mas quando nós sabemos que está, né? Em algum momento, todos nós vamos precisar aplicar essa teologia. Não é verdade? Se o Senhor não voltar, seria tão melhor, né? Que nós fôssemos os remanescentes, os sobreviventes. Cristo viesse mesmo buscar a sua igreja, logo, e nós estivéssemos... Já pensou? Ir para o céu sem morrer. Aí é bom demais, né? Além da conta, né? Enoque, né? Elias. Rapaz, que inveja, né? Ô Senhor, não dá um jeito aí de me botar nessa lista aí? Porque o problema não é depois da morte, o problema é essa porta aí, né? Se desse para a gente pular a porta e já está do outro lado. Eu creio que a última geração da igreja de Cristo vai ser arrebatada assim. Os vivos serão transformados. Maranata, que sejamos nós, amém? Sei que alguns solteiros dizem: deixa eu casar e tal, né? Pô, Senhor, o pastor fala tanto assim: vem, Senhor Jesus. Irmão, queria tanto casar, eu já vi isso. Aí depois que o cara casa, a oração é: Maranata, Senhor, Maranata. No instante ele começa a desejar a volta de Cristo, né? Bem, mas veja, não basta saber que Deus é real e onipotente. É preciso, por meio de uma decisão firme,
levar o seu coração a confiar que Deus está no controle. E aqui eu trago uma citação do Jerry Bridges, que eu acho simplesmente fantástica. Está no livro Confiando em Deus, quando a vida nos fere, golpeia, e tem uma outra tradução em português, é um pouquinho diferente do inglês, mas da editora Nutra. Lembram desse livro? Confiando em Deus, quando a vida nos fere, golpeia, e tem uma outra palavra. Mas por aí você vai achar. Jerry Bridges. Essa é uma leitura que você não pode deixar de fazer. Não pode. É a teologia da soberania de Deus aplicada à vida. Simplesmente fantástico. É um livro que já passou dos 500 mil exemplares vendidos. Os 500 mil. Eu estou chegando lá, vendi uns 50. Eu chego lá. Bem, mas nesse livro ele traz esse conceito de confiança. Que diz assim: confiança não é um estado passivo da mente, mas um ato vigoroso da alma, pelo qual decidimos nos apegar e depender das promessas de Deus, a despeito das adversidades que às vezes tentam nos submergir. Não é legal isso? E bíblico, eu acho. O que é confiar em Deus? Às vezes é um conceito que fica meio difuso, meio assim, místico. Confia, não confia e tal. Não, ele dá um conceito, eu acho, bíblico, e disseca bem a ideia. Confiar não é estado passivo. Não, você confia, a confiança vai cair. Um dia eu estou dormindo, eu acordei confiando em Deus. Não é assim. Não é um estado passivo, não é uma coisa que vem por osmose espiritual. Não. É um ato vigoroso da alma. Você toma uma decisão. Você olha para a sua própria alma e diz: a despeito de todas as coisas, a despeito dessa sombra no horizonte, a despeito de toda a provação, eu decido confiar nas promessas do Senhor. Eu resolvi confiar e me apegar e viver pelas promessas de Deus. Então, é um ato de vontade. Você exerce a sua vontade, decisão para confiar em Deus. Eu acho esse conceito fantástico. Essência do pecado da desesperança. Rapidamente, são 9h30 já vou concluir. As causas. Eu destaco 3 coisas. Primeiro, um conhecimento deficiente da pessoa de Deus. Por quê? Nossa confiança é proporcional ao tamanho do nosso Deus. Se o nosso coração está firmado naquilo que as Escrituras revelam sobre o Senhor, se temos posto nossa confiança no Deus verdadeiro, o Deus trino das Sagradas Escrituras, sem confundi-lo com um ídolo que formatamos mentalmente, nossa esperança se mantém, a despeito das circunstâncias. Conhecimento de Deus é a fonte que renova a esperança. Quem conhece o Senhor, espera no Senhor. Ninguém espera em Deus se não conhece. Salmo 9:10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Está vendo a relação entre confiança e conhecimento? Confiam no Senhor os que conhecem o Senhor, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Então, a falta de esperança, o desespero, uma das causas é conhecimento deficiente de Deus. Outro é o conhecimento deficiente das promessas de Deus. Pensando em conhecimento espiritual deficiente, é importante lembrar que, na Bíblia, o conceito de conhecimento vai além de mero registro mental de um fato. Conhecimento fala de envolvimento, de relacionamento entre as informações mentais e o modo de viver. Conhecimento fala de intimidade, como a que existe no relacionamento conjugal. Esse é o conceito de conhecimento bíblico. Tanto que eu cito aqui Gênesis 4:1, que nós lemos. O verbo hebraico traduzido como coabitar é o verbo conhecer. Conheceu Adão, sua mulher, e ela concebeu. Então, é esse conceito de envolvimento íntimo. Nós não temos esse conhecimento, às vezes, das promessas de Deus. Caímos em desespero. Nós temos o conhecimento mental, a informação está aqui. Mas o conhecimento de envolver-se com isso não está.
Como restaurar a esperança? Se o desconhecimento de Deus e das suas promessas é a causa do desespero, a única maneira de ganhar esperança é por meio da reaproximação de Deus. Para isso, o Senhor tem providenciado vários meios. Depois você pode ver no livro, mas só destacando os meios que eu comento aqui. Na página 66, o primeiro, a palavra do Senhor, que tem poder de restaurar a alma. Segundo parágrafo, a confrontação pessoal, você mesmo confrontando a sua alma. Terceiro, expectativas erradas quanto ao que somos e ao que merecemos. Quarto, então, o recurso do Senhor é nos fazer saber quem nós somos. E quarto, temos ainda a nosso favor uma grande nuvem de testemunhas, conforme nos lembra o texto de Hebreus 11. E essas nuvens de testemunhas são uma providência de Deus para a nossa confiança e fé. Não deixe de nadar. Eu termino o capítulo com essa ilustração dessa americana, 1952, a jovem nadadora Florence Chadwick entrou nas águas do Pacífico com o objetivo de atravessar a nado os 35 quilômetros que separam a ilha de Catalina das praias em terra firme na cidade de Los Angeles. Um pequeno arquipélago que tem próximo de Los Angeles. Seria um feito histórico que iria notabilizar o seu nome no hall dos grandes atletas da natação. Ela está no hall dos grandes atletas da natação, mas esse seria uma coisa a mais. Na ocasião, o tempo estava enevoado e a água, como sempre, muito fria. Não sei como é que tem doido que toma banho naquele mar lá em Los Angeles, porque é gelado, não é brincadeira não, né? Para nós aqui com essa água gostosa, né? Não tem nem perigo de você querer mergulhar ali. Na ocasião, o tempo estava enevoado, água fria. Mesmo assim, ela nadou por 15 horas, até que, vencida pela exaustão, pediu para parar a travessia. A sua mãe, que a acompanhava o trajeto no barco, tentou animá-la para continuar, dizendo que ela poderia conseguir. Mas Florence não quis tentar e o desafio foi interrompido quando faltava cerca de 1 quilômetro para chegar na praia. No dia seguinte, em entrevista aos repórteres, ela explicou: eu só conseguia ver a névoa. Se eu tivesse visto que a praia estava tão perto, teria continuado. A dificuldade de ver o que está diante tirou o ânimo para ela nadar mais 1 quilômetro, que ela teria conseguido se tivesse vendo a linha de chegada. Essa ilustração, irmãos, funciona tão bem na nossa vida. Nós caímos em desespero porque deixamos de olhar a linha de chegada. Nós chegaremos sim, nós venceremos sim. O nosso Deus é por nós. O mal não vai vencer. A palavra final é do nosso Senhor. Apocalipse revela isso. Ele vai fechar a história do mundo e a história de cada pessoa, e ele será glorificado. Não tem perigo de dar errado. Eu sei que às vezes nós estamos tão cansados, a luta é tão grande, que você não consegue levantar os olhos para ver que tem a linha de chegada. Mas a linha existe. Deus vai levar a bom termo aquilo que ele começou. Na travessia custosa das turbulentas águas desta vida, muitas vezes queremos parar. Esquecemos que essa travessia é breve e que a praia está logo ali. Não é exagero, nem otimismo dizer que nessa vida enfrentamos leves e momentâneas tribulações. Paulo sabia disso, por isso não desistia, apesar das muitas lutas que sempre o acompanhavam. Ele sabia que, mesmo que exteriormente estejamos nos corrompendo, interiormente podemos nos renovar a cada dia, enquanto tiramos os nossos olhos das coisas que vemos e nos concentramos na nossa esperança eterna, que,
por enquanto, não vemos. A praia está logo ali. Confiemos no Senhor. Amém? Deus nos abençoe.